gravando para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu cheguei agora, fui ali cortar a barba, né? Dar um trato aqui no visual, para ficar mais jovem, né? E nós estamos chegando agora para gravar para vocês mais uma live. Estamos ao vivo, tá bom? Aqui em São Paulo o tempo tá bacana, o tempo tá normal e nós estamos atentos a tudo que acontece no mundo hoje. Meus amigos, eu estava lendo agora há pouco uma matéria do G1, estava lendo agora há pouco uma matéria do G1, e eu vou tentar colocar para vocês aqui. Claro que eu não vou conseguir jogar para vocês porque eu faço live pelo meu celular, tá? Então, assim, tudo que eu falo aqui, irmãos, é com base na Bíblia e com base naquilo que eu estou pesquisando, que eu estou estudando. Claro que do ponto de vista escatológico e bíblico, a gente domina um pouco o assunto, então a gente fala com base, mas registros atuais e legais dentro de fontes jornalísticas está chegando a todo momento, porque você sabe que a Rússia e a Ucrânia podem desencadear aí uma guerra a qualquer momento ali na Europa, e muitos estadistas, muitos presidentes, muitos primeiros-ministros do mundo inteiro aí estão preocupados, principalmente o Boris Johnson ali no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, disse hoje, há umas 9 horas atrás, que se desencadear uma guerra entre Rússia e Ucrânia, essa guerra pode ser maior do que a Segunda Guerra Mundial. Então é muito sério o que está acontecendo agora, nesse exato momento, lá na Rússia e na Ucrânia. G1, acabou de sair G1, acabou de sair o G1, Putin não confirma envio de tropas à Ucrânia, mas diz que agirá se necessário. Tem fontes jornalísticas ali na Europa que dizem que Putin já enviou soldados para invadir a Ucrânia, que já invadiu a Ucrânia, ok? Então, existem informações que estão chegando e nós estamos muito, muito preocupados com o que pode acontecer a qualquer momento ali na Europa. E claro que tudo isso nós estamos vendo com muita cautela, vendo com muito cuidado, para não trazer aqui nenhuma informação desencontrada ou errada. Então eu, pastor Carlos Souza, procuro sempre averiguar as informações e as notícias, se são fontes coerentes, fontes sérias, para a gente passar aqui para vocês. Então estamos ao vivo agora, a live era para ser às 15 horas, eu estou entrando um pouquinho mais cedo, tá bom? Devido a essa informação que chegou agora do G1 da Globo, que Putin ele não afirma, ele não diz que invadiu, mas tem informações de que os exércitos russos já estão dentro do solo ucraniano. E pode surgir a qualquer momento aí uma guerra, pode se desencadear aí uma guerra. Então estamos atentos. Então o que está acontecendo? O Boris Johnson, que ele é o ministro lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido, lá em Londres, ele disse que se desencadear uma guerra Rússia-Ucrânia, vai ser superior à Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos atentos a isso. Então nós vamos aqui falar para vocês um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu estou abrindo aqui o meu computador e para a gente ver o que está acontecendo agora. O G1 agora da Globo está dizendo o seguinte: Putin não confirma envio de tropas à Ucrânia, mas diz que agirá se necessário. A Ucrânia pede aos países ocidentais mais armas. A OTAN diz que está aberta para discutir uma solução prática, ou seja, ninguém quer guerra, ninguém quer que se desencadeie aí uma guerra, e indo aí países da Europa se unirem para defender a Ucrânia, Estados Unidos entrar na guerra, pessoal, Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha, França, Deus livre, Deus guarde o povo. Então nós estamos nessa perspectiva, orando para que Deus livre-nos do mal. Está aí na charge, está aí na capa da nossa live, livrai-nos do mal. Amém. Por quê? Porque a minha preocupação e a preocupação de muitos pastores, de igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, e algumas lideranças políticas também, é se desencadear uma guerra. Imagine esses países que têm ogivas nucleares aí, que têm poder bélico militar moderníssimo. Se desencadear uma guerra aí, nós estamos perdidos, gente. Então, nós estamos orando a Deus, pedindo a Deus que
nada de mal aconteça com a Ucrânia, nem com a Rússia, nem com nenhum país do mundo. Então, meus irmãos, nós vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre o que a Bíblia fala acerca dessas situações de guerras. A Bíblia é um livro de guerra. Quem não sabe, a Bíblia é um livro que fala de muitas guerras. Inclusive, o povo hebreu sempre lutou, sempre fez guerra para conquistar e para cumprir sobre a sua vida as promessas do Senhor. Quando Israel sai do Egito, por exemplo, eles saem para guerrear e vão guerreando e vão vencendo batalhas para entrar na terra de Canaã. E assim a Bíblia vai falando sucessivamente. Então a Bíblia é um livro que fala de guerras, fala de armas, fala de reinos, fala de batalhas, enfim. Porém, qual que é a visão bíblica? Qual que é a visão bíblica acerca do que está acontecendo hoje? Hoje, lá na Ucrânia e Rússia, o que está acontecendo hoje, uma guerra que pode surgir hoje. A Bíblia tem resposta para esses assuntos. A Bíblia tem resposta para esses assuntos hoje. Seria essa situação da Ucrânia e Rússia uma profecia bíblica se cumprindo? Ora, alguns pastores aí já afirmam que, categoricamente, pode ser que realmente estamos diante dos nossos olhos de um cumprimento de profecias bíblicas. Porém, há de se ter cautela em afirmar tal coisa. Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, se surgir uma guerra, é cumprimento de profecia bíblica. Pera lá, tem que tomar cuidado e examinar os textos. Eu já vi muitos pastores aí, de ordem arminianistas, pastores aí pentecostais, pastores aí pregando nos últimos 40 anos sobre a vinda de Jesus iminente e ela não veio. Eu já vi inúmeros pastores aí pregando e falando, na época, alguns anos atrás, eles falavam que aquele código de barras era a marca da besta. Aí depois do código de barra eles mudaram para foi biochip, foi microchip, depois o biochip. Quando surgiram os celulares remotos, lembra os celulares remotos? Primeiro foi o bip, lembra do bip? Todo mundo queria ter um bip. Depois foi o telemóvel, né, o celular, né, celular. E, enfim, então as pessoas sempre usam ali um jeitinho de tentar encaixar nas profecias bíblicas o que acontece no mundo. Só que a verdade não é o encaixar. A profecia bíblica, ela é categórica, ela é singular. Quando a Bíblia fala, ela se cumpre. Agora, quando o homem fala, não se cumpre. Então tem que se ter cautela, juízo, cuidado para falar sobre profecias bíblicas em relação ao tempo do fim e aos dias atuais e guerras na Ucrânia. Por exemplo, guerras regionais em Israel sempre teve. Sempre teve guerras regionais em Israel. Não é de hoje que Israel vive de guerras regionais. Então existem, sim, sinais que evidenciam que Jesus está voltando, existem, sim, sinais que evidenciam que estamos no tempo do fim, e a própria Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o tempo do fim, com muita clareza, com muita evidência. Bom, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, especialmente também nas cartas de Paulo, nas cartas paulinas, e óbvio, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, vai falar sobre alguns sinais que evidenciam o fim. Por exemplo, tem uma frase célebre ou uma pergunta feita pelo Colégio Apostólico de Jesus acerca do fim. Lá em Mateus 24, versículo 3, está escrito assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus está falando claramente. Jesus está falando claramente que haverá. Os discípulos estão falando para Jesus mostrar com evidências quais são os sinais que vão antecipar a sua vinda. Claro que a vinda de Jesus ela vai ser uma única vinda. Não existe essa vinda de Jesus em duas fases.
Por exemplo, quando você pega o material pedagógico e doutrinário de pregadores, de teólogos que ensinam a vinda de Jesus, uma única vinda com duas fases, não tem texto bíblico para corroborar, para consubstanciar a vinda de Jesus em duas fases. E eles dizem o seguinte: Jesus vem uma vez em duas fases, uma secreta e uma visível. Isso não existe, isso é antibíblico, não está na Bíblia isso. Então, assim, o que a Bíblia fala é que Jesus ele vai vir uma única vez. E quando ele vier, vai acontecer o arrebatamento da igreja, porque a vinda de Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa. Então não tem como você diferenciar a vinda de Jesus do arrebatamento, pois a vinda de Jesus é para arrebatar a igreja, ok? Então os discípulos estão falando com Jesus em Mateus 24, dizendo o seguinte: daí, fala aí pra gente um sinal que evidencia, que mostre com clareza a sua vinda. Aí Jesus ele vai falar alguns sinais que vão evidenciar a sua vinda. Eu falei no vídeo ainda há pouco, numa outra live, sobre os sinais que evidenciam a vinda de Jesus, ok? Hoje, agora, eu quero falar com vocês acerca de um assunto muito importante. Tem um irmão que escreveu aqui, que falou aqui na live, Edmar Pascoalino, ele disse assim: mas eu recebi uma foto de vários crentes dizendo que o Bolsonaro foi lá e evitou a Terceira Guerra Mundial. Não procede? Bom, o Bolsonaro esteve lá na Rússia, esteve lá com o Putin, né? E eu acho o seguinte: se o Putin deseja invadir a Ucrânia, como tem informação agora de que ele já está invadindo por terra partes ali da Ucrânia, ou seja, quem é que vai defender a Ucrânia? Vai ser a OTAN, da União Europeia e a OTAN, e outros países aliados da União Europeia, ok? O problema é o seguinte: a gente não pode afirmar com clareza, com clarividência, o que pode acontecer. Eu acredito que o Bolsonaro esteve na Rússia não por causa de guerra, para evitar guerra, mas ele esteve lá porque já havia um compromisso dele, já havia uma agenda pré-estabelecida que ele estaria lá. É claro que a gente assistiu o discurso dele e viu que ele pede paz, e é o que todo mundo deseja é paz, tá bom? Mas que ele evitou uma terceira guerra mundial, isso aí já é politicagem, já é puxar sardinha para o Bolsonaro, isso não procede, não tem nada a ver, tá bom? Então é o seguinte, as informações que têm chegado para a gente aqui é a seguinte: o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro aí da Grã-Bretanha, da Inglaterra, aí em Londres, disse hoje, por volta de umas 9 horas atrás, que se a Rússia e a Ucrânia entrarem em guerra, as conclusões podem ser catastróficas para o mundo. Desde a Primeira Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, algo terrível vai acontecer. Claro, porque hoje em dia, 2022, o poder bélico e militar é maior do que tinha na década de 40. Né? Então nós vamos ficar atentos e orar para que aconteça o melhor, para que se desenrole o melhor, para que haja paz. Porém, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre vários assuntos, inclusive assuntos do fim. Ora, eu acabei de citar aqui Mateus 24, onde os discípulos pedem para Jesus um sinal da vinda dele. E Jesus vai transcorrer o texto de Mateus 24, dando sinais aos seus discípulos da sua vinda. Por exemplo, pestes, rumores de guerra, terremoto, problema financeiro, econômico. E a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Então, existem sinais que estão evidentes de que Jesus está voltando. Porém, a Bíblia fala em alguns textos no Novo Testamento sobre sinais claros, concisos. Paulo vai fazer em sua carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha o que Paulo vai falar. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus. Não é uma vinda iminente, como se prega e se acredita. Aquele negócio de filmes hollywoodianos, de que as pessoas vão desaparecer, vai ficar um pouquinho de roupa, um sapato aqui, os carros vão ficar desgovernados, o avião vai cair. Essa vinda iminente, que tem sido pregado aí por muitos anos, ela ainda não aconteceu.
Isso prova que essa doutrina é fajuta, uma doutrina mentirosa, enganosa. Então, eu estou explicando aqui o seguinte, que existem os sinais que evidenciam que Jesus está voltando. Mateus 24 tem vários sinais da volta de Jesus, porém são sinais que evidenciam que ele está voltando, mas não quer dizer que ele vai voltar agora já. Por quê? Porque Paulo decodificou como vai ser a volta de Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, que vai haver 3 grandes sinais antes de Jesus voltar. O primeiro sinal é a apostasia. Vai haver apostasia. Apostasia é abandono. O segundo sinal é a aparição do anticristo, do homem do pecado. E o terceiro sinal é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Ok? Então, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 a seguir, Paulo exorta a igreja para que ninguém os engane, ensinando e pregando que a vinda de Jesus já está chegando, já está às portas. Então Paulo deixa com clareza, com evidência, trocando aqui em miúdos para você entender, que a vinda de Jesus ela vai acontecer, ela é bíblica, ela está profetizada, Jesus está às portas, mas eu não acredito em uma vinda iminente, ele vai vir agora. Não creio assim, porque os sinais não falam, os sinais não condizem. Existem sinais que ele está vindo? Existem sinais, mas esses 3 maiores sinais aqui evidenciam com clareza que ele está chegando. Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu vou ler para você. Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda, circula a palavra vinda. Por quê? Porque a palavra vinda, ela é parousia. Parousia é vinda. Paulo está tratando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a seguir, sobre a vinda, sobre a parousia de Cristo, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa. Não existe subsídio bíblico para ensinar que a vinda de Jesus é em 2 fases, uma secreta e uma visível. Isso não é bíblico. É uma única vinda. Então, e essa vinda aqui, ela é uma só. Não existe uma vinda só para a igreja e uma vinda para todo mundo. Não, a Bíblia não fala sobre isso. É uma única vinda. Mateus 24, os discípulos perguntam, que sinais haverá da sua vinda? Aí Jesus fala os sinais da vinda. Só que aí Jesus vai explicar o seguinte, que ele vai vir, Mateus 24, abre lá em Mateus 24, só para você entender. Ele vai vir, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está vendo diante dos nossos olhos o cumprimento de profecias bíblicas. Então, olha só, Mateus capítulo 24, abre aí, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Olha o que está escrito no versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Olha só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que dias? Talvez sejam os dias atuais, ou os dias próximos que se aproximam. Ok? Nós estamos vivendo no apagar das luzes da volta de Jesus. Nós estamos vivendo o cumprimento profético de profecias bíblicas. Mateus 24, versículo 29. Olha o que Jesus disse sobre a sua vinda. Isso aqui é uma única vinda, é a parousia, é a vinda de Jesus. Não existe uma vinda em 2 fases. A Bíblia não fala sobre isto. Isso é invencionice humana. Ok? Dos padres jesuítas, de John Nelson Darby e de teólogos que não têm consciência do que estão fazendo. Afinal de contas, eles vendem livros, vendem DVDs, vendem CDs, tantos pregadores que fizeram livros e campanhas e conferências sobre Apocalipse, que não sei o quê, e que hoje estão pagando por aquilo que falaram. Porque existem sinais da vinda de Jesus? Existem sinais, mas existem sinais marcantes, maiores, conclusivos, audíveis, plausíveis sobre a sua vinda. E Jesus disse, Mateus 24, verso 29, olha o que está escrito. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, presta atenção, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento do céu, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30, olha o que está escrito. Mateus 24, verso 30. Isso aqui é a vinda de Jesus, é parousia.
É o arrebatamento da igreja. Olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Olha a trombeta aqui, ó. A mesma trombeta. A mesma trombeta que aparece em outros textos bíblicos. É essa trombeta aqui. Porque aqui se evidencia, Mateus 24, versículo 31, se evidencia o que está escrito em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque Mateus capítulo 4, versículo de número 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha a trombeta de Deus aqui, ó. Descerá dos céus. Isso aqui é o mesmo texto. É a mesma coisa. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, é o mesmo texto de Mateus 24, versículo 31. Vou explicar, está aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. A palavra escolhido aqui são os salvos, são os eleitos, é a igreja. Isso aqui é quando? Depois da grande tribulação, porque está escrito aqui, do Mateus 24, versículo 29 a seguir, ele explica que ele vai vir depois da grande tribulação. Então são sinais que evidenciam com clareza, com precisão, como será a sua vinda. Aqui fala da trombeta, Mateus 24, versículo 31, fala da trombeta, que é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. A mesma trombeta. E é a mesma trombeta lá de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. É a mesma trombeta. É a mesma trombeta. O ressoar da última trombeta. É a mesma trombeta. É a mesma trombeta. Então, a palavra vinda é a mesma. Vinda quer dizer que ele vem para arrebatar a igreja, que ele vem para estar com a igreja. Não tem como você distinguir, você separar arrebatamento da vinda de Jesus. Agora, a vinda de Jesus, ela não diz em lugar nenhum que é em duas fases. Mostra o texto. Não, pergunte aí ao teólogo que ensinou para você que a vinda de Jesus ela é em duas fases. Jesus, ele vem uma vez, em secreto, arrebata a igreja, aí fica 7 anos lá nas bodas do Cordeiro. Cadê o texto? Aí depois ele vem de novo, segunda vez, com a igreja em glória. Aí todo olho verá. A Bíblia não diz sobre isso. Isso é engano. Isso é doutrina de padres jesuítas, que tentavam aplacar o crescimento da igreja, da reforma de Zwinglio, de Lutero, de Calvino e assim por diante. Tem que se estudar, tem que se entender. Aí o John Nelson Darby, 200 anos, criou essa doutrina, que foi divulgada aí por Cyrus Scofield na Bíblia, no rodapé da sua Bíblia, que ele doava, que ele dava para as pessoas. Então, quando você vai ler, e você lê os originais, você não pode fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, você tem que ver o original. Porque assim, não existe na Bíblia uma vinda de Jesus que não seja para arrebatar a igreja. Porque Jesus, quando vier agora, ele vai vir para arrebatar a igreja, porque a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, o juízo final, o estabelecimento do seu reino é uma coisa só. Não existe uma vinda de Jesus, arrebata a igreja secretamente, depois ele vem para todo mundo, todo olho ver. Isso não existe, isso é antibíblico. Não tem texto para isso na Bíblia não, gente. Não tem texto para isso na Bíblia não. Eu tenho amigos que pregam isso, mas não tem texto. Essa teologia do arrebatamento pré-tribulacional, ela é enganosa. Não tem, pergunte para ele mostrar o texto, ele vai rodear, vai sitiar, vai andar lá no livro de Daniel, aí ele vai rodeando, e não mostra o texto, não tem texto grego no Novo Testamento que afirme que Jesus vem uma vez em duas fases arrebatar a igreja. Uma secreta e uma visível, isso não existe, ele veio uma única vez. Pastor, prova. Eu provo. Abre aí a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Tem 500 irmãos no Monte das Oliveiras. Os crentes estão no Monte das Oliveiras, pessoas estão ali, não só cristãos, mas todo tipo de pessoa está em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem 500 pessoas lá. Jesus está subindo aos céus, na sua ascensão. As pessoas estão olhando para cima, vendo Jesus subir, e 2 anjos aparecem e dizem assim:
O que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Aí tem gente esperando um arrebatamento secreto que nunca vai acontecer. Você pode ficar tranquilo, não vai acontecer arrebatamento secreto. O arrebatamento será visível, todos verão Jesus voltar. É impossível acontecer um arrebatamento secreto. Não vai acontecer. Não vai. Porque a Bíblia fala disso. Por exemplo, Elias, quando foi arrebatado, foi secreto? Não, todo mundo viu Elias ser arrebatado. Elias foi tomado lá, numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e no redemoinho subiu para o céu. Todo olho viu Elias ser arrebatado. Inclusive, ele jogou a capa e Eliseu pegou a sua capa, dando a unção da continuidade no seu ministério. E Elias pegou a capa e continuou o ministério de Elias. Então tem gente pensando que Jesus vai vir secretamente. Ele não vai vir secretamente. Ele vai vir visivelmente. Ele disse isso em Apocalipse 1, versículo 7. É só você ler. Está escrito lá. Apocalipse 1, versículo 7. Eu vou ler para você. Está escrito. Apocalipse 1, versículo 7. Está na Bíblia, meu filho. Se não tiver na Bíblia, não adianta. Não adianta. Tem que mostrar a Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7. Olha lá, está escrito assim. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Deixa eu explicar algo para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele vem. Ok? Diz que ele vem, todo o olho verá. O verá aqui, optanomai, ele vai permitir ser visto. E a vinda de Jesus vai ser tão gloriosa que até quem morreu vai ressuscitar. Não é verdade? Não tem na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, não tem ressurreição dos mortos? Ah, pastor, é só os crentes que vai ressuscitar. Não, porque esses homens aqui não eram crentes. Apocalipse 1, versículo 7. Diz que quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. O que é isso? A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, estabelecimento do reino de Cristo, o julgamento dos povos e nações, vai ser tudo uma coisa só. Não tem distinção. Oi, pastor, como é que você sabe? Porque está escrito. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Tem um texto em Zacarias, capítulo 10, 12, versículo 10, que eu queria ler com você, só para você entender. Zacarias no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 10. Se você quiser abrir a Bíblia, aí você abra. Se você não puder abrir, deixa que eu leio aqui para você. Zacarias, capítulo 8, versículo 10. Eu vou colocar aqui no computador que fica mais fácil. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12, e o verso de número 10. Só para a gente encerrar esse assunto aqui e falar sobre a questão da Ucrânia e Rússia, se essas nações estão e fazem parte de profecias bíblicas do Novo Testamento. Malaquias capítulo 12, versículo de número 10. Está escrito assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é um texto profético que está predito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e é um texto profético dito por Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz que quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. Ah, pastor, a vinda secreta não tem ressurreição. Amigo, a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja é uma única coisa. Não existe distinção, separação. Não existe. O teólogo pré-tribulacionista, quando vai ensinar, não mostra como eu estou mostrando os textos. Não mostra. Teólogo pré-tribulacionista, teólogo pré-tribulacional, que prega a sua denominação, porque a maioria dos teólogos pré-tribulacionistas são da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem livros sobre escatologia bíblica que fala de um arrebatamento pré-tribulacional, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30, que Jesus vai vir depois da grande tribulação. A Bíblia diz, eu estou explicando e mostrando o texto. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz que quem matou Jesus vai ver ele voltar. Zacarias, capítulo de número 12, versículo 10, quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. Agora, quem matou Jesus? Você sabe quem foi que matou Jesus?
que vai ver Jesus voltar? Marcos capítulo 10. Ou Marcos capítulo 14. Vamos lá, Marcos 14. Vamos ver quem matou Jesus e vai ver Jesus voltar. Marcos 14, versículo de número... Marcos 14, o versículo de número 61. Está escrito assim: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, ele disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Espera aí. Você está conseguindo entender, não? Apocalipse capítulo 1 é esse texto aqui. Zacarias 12, versículo 10 é esse texto aqui. Mateus 24, versículo 29 a seguir é esse texto aqui. Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 4, 16, 17 é esse texto aqui. Segundo de Tessalonicenses capítulo 2, quando Jesus fala da sua vinda, ok? É esse texto aqui. Vou ler de novo. Marcos capítulo 14, versículo de número 61 a seguir. Está escrito assim: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote aqui? Porque esse cidadão aqui vai ver Jesus voltar. Vai estar vivo vendo Jesus voltar, porque Jesus vai ressuscitar ele. A vinda de Jesus vai ser tão gloriosa que os mortos vão ressuscitar. E não é só mortos cristãos, não. Como ensina o arrebatamento secreto. Isso é conversa. Todos os cadáveres voltarão à vida. Isso está lá em Apocalipse. Mesma coisa, o mesmo texto. Só que o problema é de vocês, é a exegese de vocês, é a maneira que vocês interpretam o texto. Vocês querem interpretar o texto esticando o texto para dar a entender aquilo que a denominação de vocês ensina. Só que a exegese do texto, ela tem que ser conclusiva e plausível. Os textos têm que se encaixar. Eu não posso pegar um texto e forçar para que ele dê a interpretação que a minha igreja quer, que a minha denominação quer. Ok? É igual, por exemplo, a questão do vinho, que vocês dizem, vocês aí religiosos, dizem que Jesus transformou água em suco de uva. Mas não foi suco de uva, foi vinho. Oinos, do grego. E tem outras expressões que eu não vou falar aqui, porque não adianta. Entende? Então, assim, você pega um texto e você atropela o texto, não explica o texto, não sublinha o texto. Então, vou ler para você entender. Olha lá. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes e diz: blasfêmia. Eles cospem em Jesus, eles batem em Jesus, e eles mandam Jesus ser crucificado. Aí eu lhe pergunto, esse texto profético aqui já se cumpriu? De Marcos? Já se cumpriu esse texto? Não se cumpriu, porque Jesus não veio ainda. Mas quando Jesus vier, o José, esse aqui é o sumo sacerdote Caifás, José Bar Caifás, é o nome dele. Esse sumo sacerdote aqui, José Bar e Caifás. Na década de 60 em Israel, os construtores estavam cavando, arrumando uma praça, e a máquina caiu num buraco, e esse buraco foi chamado às autoridades, era uma cova, uma sepultura de uma família. E lá tinha 12 caixinhas de ossário. E uma das caixinhas de ossário que foi encontrada nessa gruta, nesse cemitério lá subterrâneo, era de José Bar Caifás, sumo sacerdote da época de Jesus, que condenou Jesus. Jesus diz que quando ele voltar, no arrebatamento da igreja, quando ele voltar, quando ele vier, no optanomai, na palavra grega para vinda, para ver, para olhar, quando ele voltar, eles vão estar vivos para ver a vinda de Jesus. Então, as profecias bíblicas sobre a vinda de Jesus estão se cumprindo, gente. E a situação da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tudo isso são sinais e evidências de que Jesus está voltando. Eu não creio em uma vinda iminente. Vai vir agora. Jesus volta agora. A Bíblia não fala que ele vem agora. A Bíblia fala que existem sinais que evidenciam que ele está voltando. Por isso você deve andar preparado, em santificação, em obediência à palavra, crendo no Evangelho, em comunhão com a igreja, com os irmãos, viver debaixo da obediência da palavra de Deus. Deve ter uma vida casta, santa, honesta, digna diante da sociedade, deve dar um bom testemunho.
independente se você frequenta uma igreja ou não frequenta uma igreja, independente da sua religião, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. É o que diz a Bíblia. Porque a obra da salvação é nada mais, nada menos que você crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você crer que Jesus morreu para redimir você, para limpar, para tirar de você o pecado, para purificar você. Evangelho é isto, nada mais do que isto. Existem os nossos debates teológicos, de linhas de raciocínios, um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, a hermenêutica, a exegese, a maneira que alguém vê a Bíblia, mas a mensagem principal do Evangelho é essa: é você crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou e o seu sangue limpa você, perdoa os seus pecados. Isso é que é importante. Então existem sinais que evidenciam a vinda de Jesus? Existem os sinais, e os sinais estão aí diante dos nossos olhos. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, anote aí, porque existem 3 grandes sinais que evidenciam que Jesus volta rápido. O primeiro é a apostasia. O segundo é a manifestação do anticristo, do homem do pecado. E o terceiro é a construção do terceiro templo em Israel. Esses 3 sinais, com clareza, vão carimbar que Jesus está voltando. Agora, os outros sinais que estão aí, sinais de fome, de pestes, de guerras, terremotos, maremotos, rumores de guerras, esses sinais que estão acontecendo aí, por exemplo, na Ucrânia agora com a Rússia, acabou de sair no G1, agora, estava com a página do G1 aberta aqui, que Putin, ele não diz que invadiu a Ucrânia, mas tem informação de que já tem soldados andando em território ucraniano. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, lá de Londres, já disse que se houver uma guerra, vai ser uma guerra superior, com situações catastróficas terríveis, pior do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a situação está crítica e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Por exemplo, os impérios que já existiram no mundo, né, Império Babilônico, Império Medo-Persa, o Império Romano, o Império Grego, todos os impérios que já existiram no mundo, que dominaram o mundo, eles tinham símbolos de animais que os representavam. Por exemplo, a gente está vendo agora aí a China. Qual que é o símbolo da China? É um dragão vermelho. Qual que é o símbolo da Rússia? É um urso. Mas eles também usam a águia. Qual que é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. A águia. Então nós estamos vendo diante dos nossos olhos fatos bíblicos e proféticos se cumprindo. E se ninguém quer isso, ninguém deseja isso, mas se acontecer uma terceira guerra mundial, sabe qual que é o nome dos mísseis que o Putin tem lá na Rússia? Satã. Satã 1, Satã 2, Satã 3. E tem uns mísseis lá, nuclear. Mísseis nuclear. Então, se entrar numa guerra aí, a OTAN, Estados Unidos, para apoiar a Ucrânia contra a Rússia, quem é que vai apoiar a Rússia? A China. A China só tem o maior exército do mundo de homens. Então, assim, a gente está caminhando para uma situação terrível no Brasil. E é bom você entender o seguinte, que esses sinais estão com clareza evidenciando que Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Pastor, e se Jesus voltar agora? Glória a Deus que Jesus volte agora. Todos seremos arrebatados. Mas, pastor, e se Jesus não voltar agora? Se ele não voltar agora, então vá se preparando, porque ele pode voltar a qualquer momento. Pastor, o senhor crê na iminência do arrebatamento? Não, eu não creio. Não creio porque as profecias bíblicas têm que se cumprir e estão se cumprindo. Então você pode viver a sua vida em paz, com tranquilidade, preparado. Porque Jesus pode voltar, porque diz a Bíblia que os dias serão abreviados. Caso isso não aconteça, nem os salvos se salvarão. É o que diz a Bíblia. Deixa eu tomar um golinho de água. Estamos indo para 40 minutos de live. Eu sou o pastor Carlos Souza. Estamos falando hoje sobre esse tema que está aí, livrai-nos do mal. Amém. Está aí na charge, na capa, o presidente norte-americano Joe Biden. E está aí na capa também o presidente russo
Vladimir Putin. O G1, há cerca de algumas horas, colocou aí ao vivo que Putin não confirma o envio de tropas à Ucrânia, mas diz que agirá se necessário. Então, a informação que está chegando é que já tem militares russos dentro de território ucraniano. Estados Unidos está em alerta, já colocou sanções à Rússia. Países como a Alemanha, como a Inglaterra, como França, estão preocupados com o que pode acontecer ali na Europa. Inclusive, eu tenho uma viagem marcada agora para a Europa e eu estou preocupado, porque a OTAN faz parte ali de toda aquela região geográfica da Europa e os países vão se unir ali para a guerra. Então a gente tem que orar para que não aconteça nada de grave com a Ucrânia nem com a Rússia, ok? Um inscrito do canal, agora há pouco, disse que Bolsonaro esteve lá na Rússia com o Putin e evitou a Terceira Guerra Mundial. Bom, tomara que isso seja verdade, né? Tomara que isso seja verdade, porque se Putin decidir invadir a Ucrânia, minha gente, é muito perigoso. Ainda mais se Joe Biden, de repente, falar, vão enviar tropa lá para a Europa, aí, gente, pelo amor de Deus. Já pensou Estados Unidos e Rússia numa guerra? Bomba nuclear para todo lado? Pelo amor de Deus, gente. Então vamos orar para que Deus livre o Brasil, para que Deus livre o mundo dessa praga maldita chamada guerra. E que Terceira Guerra não aconteça. Mas se acontecer, a gente tem que estar preparado a entender que tudo isso são sinais claros e evidentes de que Jesus está voltando. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, para que você possa entender o que é que representa a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tendo em vista que cada cavaleiro aponta para uma situação global, ok? Eu vou perguntar para você e você responda para você mesmo. Se quiser escrever aí no comentário, você escreva. Você acha normal Rússia e Ucrânia estarem entrando em guerra? Você acha normal Rússia e Ucrânia estarem brigando ali por território? Você acha normal a China ter esse poder de influência no mundo inteiro? Gente, ninguém hoje vive no mundo sem a China colocar um produto ali. Por exemplo, vacina para coronavírus, vacina para o Covid-19. Os insumos da vacina vêm da onde? Da China. Insumos para remédios. Todo tipo de remédio que você pensa que você tem na sua casa, os remédios vêm da onde? Os insumos para fabricar os remédios? Vêm da China. O telefone, o smartphone que você tem aí da Apple, o telefone que você tem aí, onde é que você acha que é feito esse telefone? É na China. Você não teria esse televisor, esse celular, esse computador, se não viesse da China. Então a China está no mundo inteiro hoje, influenciando o mundo inteiro. Então é normal a economia da China estar crescendo, essa influência da China pelo mundo afora? Não é normal? A pandemia global do Covid-19 no mundo inteiro, você achou normal isso aí? O mundo inteiro infectado por um vírus? É normal? Não, não é normal. Você acha normal cada país do mundo, em seus distritos, em suas cidades, para você transitar de uma região para outra, isso no mundo inteiro, você tem que passar por pedágios. Você sabia disso? Você acha normal pedágios? Não é só para recolher impostos, não. Porque se evidenciar no mundo, um mundo opressor, em que as pessoas serão vigiadas 24 horas, como acontece no Big Brother, já pensou? Você vai transitar da sua cidade para outra, vai passar no pedágio, tem soldados ali. As placas dos veículos hoje estão sendo feitas para monitorar. Cada aparelho celular que você carrega hoje é para monitorar. Você que está me assistindo pelo telefone, alguém está monitorando você. Essa live aqui não é só o YouTube que está monitorando. Todo mundo está monitorando. Eu me lembro que em 2014, foi 2014, eu estava com material pronto para ir para os Estados Unidos. Tinha agenda para pregar nos Estados Unidos, estava com material pronto para ir para os Estados Unidos. Aí, o presidente americano, na época era o Barack Obama, ele proibiu a liberação dos vistos americanos para o Brasil. Aí todo mundo ficou revoltado. Mas sabe por que ele tinha proibido? Porque ele já sabia da corrupção em Petrobras,
ele já sabia da corrupção do PT, ele já sabia de todas as falcatruas e enganos que o Brasil estava cometendo às escondidas. Ninguém sabia, mas o governo americano já sabia. Por quê? Porque eles investigam, eles sabem o que está acontecendo. Então todo mundo é monitorado. Todo mundo é monitorado. Aquele menino, dono do Facebook, dono do Instagram, Mark Zuckerberg, né? Os telefones dele, o computador dele, as câmeras que ele tem na casa dele, o carro dele, ele cancela o microfone e ele tira o visor de filmar, porque ele sabe que 24 horas por dia ele é monitorado. Eu lhe pergunto, é normal ser monitorado? As pessoas sabem onde é que você está, onde você anda, é normal? Não é normal, gente. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo globalizado hoje, tecnológico hoje, não é normal. Existe um objetivo maior por trás de tudo isso. Por exemplo, eu tenho vídeo aqui no canal que eu falo do biochip. Não é microchip, é o biochip. Menor do que o grão de um arroz. Menor que o grão de um arroz. Que é implantado na mão ou na testa. Biochip. Está cheio de pessoas na Europa e Estados Unidos que já tem o biochip implantado. Ali tem o nome completo, conta bancária, ali tem o RG, tem o CPF, tem as documentações. Você vai pegar um avião, você não precisa levar documento. Você só passa e você não precisa nem estender a mão. Você já passa e já é decodificado o seu nome, o seu documento, conta bancária, onde você mora, já é tudo feito. Os carros hoje que estão sendo lançados hoje, os carros hoje, eles dirigem sozinho. Pega um Tesla para você ver. Dirige sozinho, gente. É um absurdo. Você não precisa dirigir, você não precisa ligar, você não precisa apertar o freio, o carro dirige sozinho. E a implementação do 5G no mundo, para a internet ser mais rápida, gente, tudo isso aí é para quê? É normal? Não é normal, gente. Não é normal. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão cochilando. E nós que temos o canal no YouTube, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que estamos aí trazendo informação para vocês, bíblicas e proféticas, abram os seus olhos, porque não é normal. Não é normal. Vão falar para você, não, isso aí é tecnologia, isso aí é bom. Gente, é bom, mas não é normal. Alguma coisa tem por trás. Essa implementação no mundo inteiro de tecnologia 5G. Sabe quem é que está implementando a tecnologia de 5G no mundo? A China. A China, através das suas empresas, tem todo o maquinário do 5G. E eu não sei se eles vão instalar aqui no Brasil, mas o Brasil não tem tecnologia para isso, não. Quem tem? A China tem. A China tem. Por exemplo, a Apple e outras empresas americanas, todos os seus produtos são feitos aonde? Na China. É original o produto? O produto é original, mas é feito aonde? Na China. Então, essa globalização, gente, hoje é muito fácil. Você está aqui no Brasil, daqui a pouco você está na Espanha. É muito fácil, as coisas mudaram. Então a informação chega muito rápido. Então hoje, no mês de fevereiro que nós estamos, hoje é dia, deixa eu ver que dia que é hoje, deixa eu olhar aqui no celular, estamos ao vivo, tá, gente? Dia 22 de fevereiro. Hoje é dia 22 de fevereiro, estamos ao vivo e nós estamos falando sobre profecias bíblicas relacionadas à Rússia e Ucrânia, o que está acontecendo hoje no mundo. Então, nada disso é normal. É assustador. Simplesmente assustador. E que você se conecte com Deus, que você confie no Senhor, que você ore, que você busque a Deus, enfim. Porque talvez o fim realmente seja catastrófico para a humanidade. Não é fácil não, gente. O que está por vir aí, só Deus para guardar o povo, só Deus para guardar as famílias. Então, esse cumprimento profético, não tem como você se desvencilhar dele. Não tem como. Porque se está profetizado, meu amigo, vai acontecer. Mas não é para você também estar em pânico, é para você também se desesperar, né? Não há necessidade disso. Apenas confie em Deus, confie na sua palavra e segue a sua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Tá bom? Então, olha só, os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um deles tem uma representatividade no mundo profético, para que você possa entender. São 4 cavalos no Apocalipse.
E é bom que você entenda o seguinte, que os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia bíblica sobre o fim dos tempos. É uma visão escatológica do tempo do fim. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles possuem símbolos globais, só para que você possa entender e se situar no que está acontecendo hoje. Por exemplo, o primeiro cavalo é o cavalo branco. O primeiro cavalo é o cavalo branco. Esse cavalo branco, ele empunha um arco e uma coroa sobre a cabeça. Ele está pronto para ser vencedor. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. A coroa é o símbolo de vitória e de poder. E o arco é uma arma de longa distância. Esse arco significa, provavelmente, a sua influência sobre o mundo, o seu alcance sobre o mundo. Então, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse representa a influência global, ok? No mundo inteiro. Ou seja, esse cavaleiro do cavalo branco aí que representa a influência, possa ser no mundo político, possa ser a questão da economia no mundo, enfim, a religião no mundo e assim por diante. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavalo branco, que fala da influência sobre o mundo. O segundo cavaleiro, ou segundo cavalo, é o cavalo vermelho. Ele tem o poder de tirar a paz e de fazer guerras. Ou seja, o cavalo vermelho vai falar, se não sobre a morte, se não sobre tragédias no mundo inteiro. Já o terceiro cavaleiro é o cavalo preto. Esse cavalo tem uma balança na mão. E essa balança que ele carrega parece falar sobre a economia, sobre o PIB, sobre o dinheiro, sobre o poder do dinheiro no mundo, ok? E parece controlar essa área econômica no mundo. Já o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo, esse fala do inferno, fala do Hades, esse fala de coisas terríveis sobre a Terra. Então, meus amigos, nós estamos vivendo dias terríveis. Dias terríveis. Estão se cumprindo diante dos nossos olhos profecias bíblicas e apocalípticas. Pastor, então quer dizer que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão no mundo? Provavelmente sim, porque isso aqui é uma linguagem hipérbole, isso aqui é uma linguagem simbólica. Então, o primeiro cavalo é o cavalo branco, que fala da influência. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que fala, se não, do poder de tirar paz no mundo. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto, que tem uma balança nas suas mãos. Isso fala da questão de comida, de alimento, de economia. E o quarto cavaleiro é o cavaleiro que representa o inferno e o Hades. Isso fala da atuação maligna, da influência maligna no mundo. Gente, eu vou caminhar aqui para encerrar essa live e eu queria pedir um favor a você, que você deixasse o seu comentário, que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal. Compartilhe essa live para que bastante pessoas assistam, para que possa viralizar de verdade nas redes sociais, tá bom? Faça aí cortes, pegue trechos que você gostou e mande para as pessoas, para que elas se situem no que diz respeito às profecias para este tempo final, tá bom? Nós estamos aí com 1 hora e 53 minutos de live, tá bom, gente? Eu peço que você compartilhe para que mais pessoas recebam, então, essa palavra e essa orientação. Então, minha gente, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pela Rússia, para que tudo se desenvolva da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo no seu coração. Eu vou encerrando por aqui a live. Deixa o comentário, o seu like, se inscreve no canal. Tá bom? Um grande abraço. Fique na paz.